abençoado. Viu? Está apresentada ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, estamos vendo Cristologia. E vamos passar aí um tempo, um período nesse assunto tão maravilhoso que nos reporta ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia hoje comigo em João Evangelho, capítulo 1. João Evangelho, capítulo 1. Glória a Deus. Glória. Amém? João, capítulo 1, Evangelho, quarto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João. Esse João é o mesmo apóstolo que escreveu as cartas apostólicas, as cartas gerais, 1 João, 2 João, 3 João. Amém? Porque por se tratar de aqui ser o Evangelho, então há quem chame de João o evangelista, mas antes de ser evangelista, ele é apóstolo. Amém? Glória a Jesus. Mas não tem problema de ser chamado também evangelista, como Pedro também disse, eu presbítero convosco, sendo Pedro apóstolo. Amém? Porque na verdade todos são servos. Paulo ele diz assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Senão servos do mesmo Deus, pelo qual crestes. Glória a Jesus. E nada é o que planta nem o que colhe, se Deus não der o crescimento. Então tudo a Deus. Amém? Toda honra, toda glória ao Senhor. Glória a Jesus. Capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Até aqui oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por essa leitura. Fala conosco, ministra os nossos corações, abre nossos entendimentos. Abre o entendimento de cada vida que venha estar ao alcance desse ensinamento, dessa palavra. Ó Deus, aleluia, em nome do Senhor Jesus, abre os entendimentos, ilumina, ó Deus, para que resplandeça, ó Deus, a glória do conhecimento, aleluia, do Evangelho de Cristo, em cada coração, em cada vida, em cada mente, e seja isso para a tua glória. Põe então somente tua palavra em meus lábios, para eu não falar de mim, mas que teu Espírito Santo possa falar por meu intermédio. A igreja diga amém. Amém. Amém? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém? Então trata-se aqui de duas pessoas. Amém? Ele estava com Deus e ele era Deus. Então preste atenção, trata-se de duas pessoas, mas trata, como já falamos em outra oportunidade, trata-se de um só Deus. Amém? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo de número 14, do mesmo capítulo 1, diz assim, olha. Verso 14. Deixa eu achar aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Então o verbo se fez carne. Do verbo ele diz, no princípio era o verbo que estava com Deus. Então aquele que estava com Deus e que era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então a Bíblia é categórica ao afirmar que Jesus é Deus.
Jesus, ele não é o filho de Deus ou um filho de Deus como eu e você podemos nos tornar e nos tornamos. Amém? A Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. Glória. Quando nós saímos à rua, não é? O Brasil é um país, na sua essência, cristão, porque foi evangelizado. Amém? E as pessoas, independente de religião, na sua maioria, elas se denominam, se consideram filhas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. As pessoas consideram-se filhos de Deus. O que a Bíblia fala acerca do homem é que o homem foi criado por Deus do pó da terra. Amém? Deus criou o homem, Deus nos criou, Deus nos fez do pó da terra. E soprou em nós o espírito de vida. Glória. Assim, a criação humana, ela é especial em relação à criação dos demais seres vivos. Amém? Alguém conhece algum outro ser vivo racional? O ser humano, ele é um ser racional. Amém? E não tem outro ser vivo que seja racional conhecido na terra. Apenas o homem. Apenas o homem. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Soprou o espírito, o fôlego de vida. O espírito de vida. Diferentemente das demais criações. As aves dos céus, Deus disse, haja. E houve, e apareceu. E foi feita as aves. Ele disse aos répteis que hajam répteis que rastejam pelo chão. Que haja animais selváticos, né? Em toda a terra. Que a terra produza as plantas com seus frutos. Então Deus, ele dava a palavra e as coisas eram criadas. Mas ao homem, Deus faz com suas próprias mãos e sopra o espírito de vida, o fôlego de vida. Algo que veio de dentro de Deus para nós. O espírito de vida, o fôlego de vida. E nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas até então, criação. Mas nós vamos ver nesse estudo que Jesus é diferente de nós. Jesus não foi criado um boneco de barro. Não. Jesus não é uma criatura de Deus, como nós somos. Jesus é o próprio, o único, o unigênito do Pai, o primogênito de tudo. Ele é o Filho de Deus, nascido, gerado por Deus. Sim, Deus Pai tem um Filho, e o nome dele é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Amém? O Filho de Deus no singular. No singular. Porém, como criatura, Deus nos ama e nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então veja que a nosso respeito, a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha aí. Seu Filho unigênito. João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando ele diz no princípio, trata-se de uma referência de Gênesis 1. No princípio era o Verbo. Ele está reportando
aos ouvintes, aos leitores, Gênesis 1. No princípio, o que está lá? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não é assim? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí vem João, veja só, vem João, no capítulo 1, no versículo 1 do seu livro, ele começa, no princípio, referindo-se à criação. Lá de Gênesis 1. Diz, ele era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja que ele fala lá de Gênesis 1. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Era ele. O mundo, o universo que nós conhecemos e o que nós não conhecemos, porque o mundo visível e o mundo invisível foram feitos por ele. Foram criados por ele. Por Jesus. Daí o tremor dos demônios, dos espíritos. Só em citar o nome dele. Porque alguém pode escarnecer, alguém pode desprezar, alguém pode não dar nada, mas os demônios o conhecem. Os demônios sabem quem ele é e tremem. Tremem. Estremecem. Porque sabem que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos Espíritos. Ele criou os Espíritos. Ele criou os anjos. Ele é o autor da vida. Ele criou a humanidade. Glória. A Deus. A Deus. A Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. E Deus existe. Deus é real. E ele se revelou. Jesus, amém, é a revelação máxima de Deus à humanidade. Amém? É a manifestação plena de Deus para com a sua criação e para com os homens. E nós vamos ver isso. Glória a Deus, aleluia. Então, no princípio, fala da pré-existência de Jesus. Quando da criação, o Logos, Cristo, já existia. Amém? A palavra verbo aqui, no grego, amém? Logos. E significa palavra. Então preste atenção, viu? Para você não perder o fio da meada. Quando diz no princípio era o verbo aqui, lá no grego, é logos. E significa palavra. Tanto que algumas traduções, veja aí se acontece na tradução da sua Bíblia. Não vem no princípio era o verbo. Algumas traduções dizem no princípio era a palavra. Tem tradução que vem palavra, porque é a tradução de logos, que pode ser verbo, amém? Pode ser chamado verbo, ou alguns traduzem diretamente por palavra, que é o significado de logos, amém? Lá do grego, palavra. No princípio, ele era a palavra. E o que então significa isso? Por que João vai usar palavra? No princípio era a palavra. Por que vai chamar de verbo, de palavra, de logos? Por quê? Glória. E aí nós vamos ver a sabedoria do Espírito Santo. Amém? Usando o apóstolo na revelação divina. Amém? E na evangelização dos homens. Glória. Nós vamos ver isso. O Logos é eterno, a fonte e origem de toda a criação. Veja bem, que é Cristo. Amém? Ele é o eterno, a fonte e a origem de tudo que existe, de toda a criação. Era o verbo. O termo verbo do grego logos significa palavra. Ao chamar Jesus de a palavra,
João o considera a encarnação de toda a revelação divina nas Escrituras. Amém? Então preste atenção, quem crê, aleluia, que esta é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus ele se revela por sua palavra. E tudo que nós podemos saber ou conhecer de Deus, nós sabemos e conhecemos especialmente por meio da revelação que Deus deu de si mesmo na sua palavra. Não foi à toa que Deus disse: escreve isto num livro, que fique registrado como testemunha. Não foi por um acaso que Deus escreveu com seu próprio dedo nas tábuas de pedra os 10 mandamentos, por exemplo. Então é a vontade de Deus que as pessoas o conheçam, que as pessoas saibam a seu respeito. Porque o homem, irmãos, ele havia se perdido de Deus. E se perdendo de Deus, qual é a pergunta do perdido? Deus, onde tu estás? Deus, onde tu estás? Cadê Deus? Quem é Deus? Essa é a pergunta do perdido. O homem, ele se perdeu de Deus. E a Bíblia diz que na sua própria sabedoria, o homem não teve como achar Deus, não teve como conhecer Deus. Então foi necessário que Deus viesse ao encontro do homem e Deus se revelasse ao homem. E nós vamos ver isso em toda a Bíblia. Quando Adão ele peca, amém? Uma das atitudes de Adão em ter pecado foi o quê? Fugir de Deus, querer se esconder de Deus. O pecado ele faz as pessoas fugir de Deus, correr de Deus, se esconder de Deus, ter medo de Deus. O pecado faz isso. Mas nós vamos ver Deus como o primeiro missionário. O pai que vai atrás, em busca, à procura do seu filho que havia errado, que havia caído, que havia se atrapalhado, e agora estava se escondendo, e agora estava fugindo de Deus. Mas Deus desce e vai lá e diz: Adão, onde tu estás? Adão, cadê tu, Adão? E nós vamos ver a voz de Deus ecoando no jardim do Éden, chamando por Adão. Eita, Jesus é forte. Ei, Deus também está te chamando. Aleluia, Deus também está te chamando. Onde tu estás? Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. E diz que Adão correu, fugiu, estava se escondendo de Deus. Mas a palavra de Deus diz, olha, Salmo 139, para onde alguém fugirá da minha presença? Não dá para fugir de Deus, não dá para se esconder. Adão poderia ter pensado que tudo estava perdido. Teve que ser expulso do jardim do Éden. Mas Deus nunca, jamais desistiu de Adão, nem da humanidade. Ele disse: da semente da mulher farei nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente, que vai restaurar o homem diante de mim, que vai levantar o homem caído na minha presença, que vai trazer o homem de volta para mim. E esse, aleluia, veio. Esse foi manifesto, esse se revelou, Jesus de Nazaré. Amém? Então preste atenção. A Bíblia, desde lá de Gênesis, ela revela Deus através da sua palavra. Então, a palavra é a revelação divina para a humanidade. Quando João chama Jesus de a palavra, né? João está dizendo que toda a revelação da palavra de Deus para o homem se manifestou, se fez carne e habitou entre nós. Então veja, ao chamar Jesus de palavra, João considera a encarnação de toda a revelação divina nas Escrituras.
é a encarnação da promessa. A encarnação daquele que ele havia dito lá no Jardim do Éden. Aleluia, glória a Deus. Ele havia falado a todos os profetas acerca dele. Ele disse a Moisés: olha, levantarei um profeta maior do que tu. Aleluia. E aquele que não der ouvido a ele perecerá. E Moisés disse: ei, chegará o tempo em que Deus levantará um profeta maior do que eu. Glória a Deus. Quem é esse maior que Moisés? Jesus. Ele veio. Glória. Ele se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. E assim declara que apenas os que aceitam Jesus honram plenamente a lei. Porque Jesus, irmãos, ele cumpre a lei. Amém? Jesus, o fim da lei, como disse Paulo, é o fim da lei. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus é o cumprimento do que todos os profetas anunciaram. É o cumprimento do que Deus disse. É Jesus. Tudo, olha só, tudo se cumpre em Cristo. E tudo gira em torno de Cristo. Cristo é o centro. Jesus é o centro. Eita Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Como os judeus consideravam a palavra divina distinta de Deus Pai, esse foi o termo mais acessível que João encontrou para descrever Jesus. Amém? Os judeus, eles tinham a palavra como divina. E aí João apresenta Cristo, o Verbo, a palavra, a revelação de Deus aos homens. O Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. O Logos, preste atenção, a palavra e Deus não são a mesma pessoa. Nós já falamos isso. Amém? Aleluia. Jesus, ele é o Filho. Amém? Amém. O Pai é Deus. Mas o Filho também é Deus. Mas não são dois deuses. São duas pessoas, mas um só Deus. Amém? Aí nós demos o exemplo do triângulo. O triângulo, ele tem 3 lados. E esses 3 lados constituem um só triângulo. Amém? O lado direito, o lado esquerdo, a base, mas tudo são 3 lados distintos, mas um só Deus. Assim, irmãos, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas esses 3 são um só Deus, um único Deus. A unidade de Deus, ela é composta, não é uma unidade simples. É uma unidade composta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o Verbo era Deus. O Logos é Deus. Não meramente um ser divino. É o próprio Deus. Ele era Deus. É o que diz as Escrituras. Apesar de não ser a mesma pessoa, eles são um só Deus. O apóstolo João está refutando a ideia de que a palavra Logos é uma emanação de Deus, distinta da divindade. O Logos é a perfeita expressão de Deus. Tudo o que Deus fica expresso no Logos. Jesus Cristo é o agente da criação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ver alguns versículos que apontam para essa verdade de que Jesus é Deus. Amém? Sendo filho, mas ele também era o próprio Deus. Didaticamente, nós ensinamos que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus.
Ele era 100% humano e 100% Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Há um homem no céu. Jesus. Amém? Há um homem no... Ele é o podemos chamar de Deus homem. Deus homem. Porque ele se fez homem. Amém? Habitou entre nós. Viveu como homem. Amém? Viveu como homem. E esse é o Filho. Esse é o Filho de Deus. Glória a Deus. Você já ouviu que Deus, e o próprio Jesus ensinou isso, olha. Deus é Espírito. Jesus ensinou. Não foi? Deus é Espírito. No entanto, falando, a Bíblia se referindo a ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Espírito, que é Deus, também se fez carne e habitou entre nós. Como? Na pessoa do Filho. Amém? Na pessoa do Filho. Aí preste atenção. Apesar de não ser a mesma pessoa, eles são um. O apóstolo João, ele está refutando a ideia de que a palavra Logos é uma emanação de Deus, distinta da divindade. O Logos é a perfeita expressão de Deus. Tudo o que Deus é, fica expresso no Logos. Jesus Cristo é o agente da criação. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Capítulo 1, perdão, deixa eu ver aqui. Capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 3. Glória a Deus. Vamos ler a partir do 1 mesmo? Hebreus 1, a partir do 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só, a palavra está dizendo que ele é o Filho pelo qual Deus fez o universo. Aí diz, verso 3, ele que é, olha só o que a Bíblia diz dele, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, verso 3, ele diz que ele, Cristo, o Logos, o Verbo, amém? Veja só, ele, Cristo, o Logos, o Verbo, é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata, está dizendo, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Glória a Deus. Então, quando você se olha no espelho, você não se vê? Você se olha no espelho, você se vê. Não é isso? Quem olhasse para Cristo, estava vendo a Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. É o que está escrito. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15, Paulo diz assim, ele é a imagem visível do Deus invisível. Então o Deus, olha só, presta atenção, o Deus que jamais foi visto por ninguém, o Deus que ninguém viu, porque ele é Espírito, ele se manifestou, se fez conhecido através do Filho. Do Filho a Bíblia diz, ele é a imagem visível do Deus invisível. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus ele se manifestou na terra através de Jesus, através de Cristo. O Verbo
Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, disse João, como a glória do unigênito do Pai. Olha, irmãos, Aleluia. quando eu era pequeno, pequeno, tinha umas crentes. Minha mãe não era crente, nem meu pai. Então, tinha umas crentes, quando era do tamanho do filho de Grace, passavam na rua de casa indo para a igreja. E minha mãe ficava ali na porta, comigo no colo. E aquelas crentes, quando passavam, falavam com minha mãe e falavam comigo. E um dia aquelas crentes, vão para a igreja. Minha mãe nunca queria ir para a igreja. E um dia uma das crentes disse assim: deixa a gente levar teu filho para a igreja. A igreja era do lado da casa, perto, próximo. E minha mãe deixou. E todas as vezes que aquelas crentes iam para a igreja, elas me pegavam com minha mãe e me levavam para a igreja. E eu então, embora minha mãe não fosse para a igreja, nem meu pai, eu, bebê, criancinha, pequenininha, eu tenho lembrança, irmãos, da igreja, do templo, do culto, dos hinos. E até de momentos que eu dormia no culto. E quando acabava o culto, eu acordava, acabou, e vou para casa, tua mãe está te esperando. E elas me levavam. Então eu tenho essas lembranças. E desde pequeno, olha só, desde pequeno, eu perguntava: cadê Deus? Eu quero ver Deus. Eu quero ver Deus, eu quero falar com Deus, eu quero conhecer Deus. Então, desde pequeno, eu tinha isso dentro de mim. Então, preste atenção. Nenhum livro, irmão, nenhuma filosofia, nenhuma história humana revela o que só a Bíblia revela. Você não acha em nenhum lugar essa revelação aqui. Por isso que só Jesus, só o conhecimento de Cristo é capaz de preencher o vazio da alma. Só o conhecimento de Cristo é capaz de preencher o vazio da alma. Ele é a resposta de tudo. Jesus é a resposta de tudo que você quer saber, que você tem necessidade de saber, que não te contaram. Ele é a revelação da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então está tudo nele a resposta. Diga para o teu irmão, a resposta está em Cristo. Cristo é tudo que a tua alma precisa. Cristo é o que tua alma necessita. É Cristo. Glória. E lembra que a gente está vendo que ele é o Logos, que ele é o Verbo. Em um determinado momento ele diz assim: olha, as minhas palavras são espírito e são vida. A palavra dele é espírito e é vida. Ele é o pão, olha, ele é o pão da vida. Lembra que em determinado momento ele diz assim: eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Ele é aquele que vai saciar o teu espírito, a tua alma. Eu lembro, para encerrar, que a hora avançou, bateu o horário aqui. Eu lembro que nós ganhamos um jovem para Jesus. E esse jovem, quando ele veio para Jesus, ele já estava se envolvendo com droga. Ele já havia experimentado droga. Amém? E ele confessou a mim que tinha muito medo de uma recaída. Ele tinha muito medo de uma recaída. E que ele tinha medo porque nem os pais dele sabiam. Olha só. Nem os pais dele sabiam que ele já tinha se envolvido com droga. E ele tinha medo de uma recaída. E quando ele confessou a mim que tinha medo de uma recaída, eu disse a ele assim: olha, quando um drogado, ele experimenta uma droga, tem um dizer
Existem vários dizeres, mas um dos dizeres que se diz é que você vai fazer uma viagem. A droga te proporciona uma viagem. E tem muita gente atrás dessa viagem. Aí eu disse para ele assim, mas Jesus tem algo para você que proporcionará uma viagem que droga nenhuma é capaz de proporcionar. Jesus, eu disse para ele, Jesus te conduz a uma viagem melhor do que qualquer droga pode te levar. Ele, que conversa é essa, pastor? Ele, que conversa é essa, pastor? Eu disse, aí eu profetizei na vida dele. Eu disse, tu vai fazer uma viagem agora com Jesus. Não é com droga sintética, com planta nenhuma, não. Jesus, o Espírito Santo de Deus, tu vai agora amar viajar no Espírito Santo. Tu vai viajar no Espírito Santo, eu disse para ele. E um dia ele estava louvando no grupo, irmãos. Ele estava louvando no grupo. Ele louvando a presença de Deus, a glória de Deus desceu no lugar, irmão. E o Espírito Santo pegou ele de uma maneira que ele foi arrebatado. Ele, louvando, ele foi arrebatado. Irmão, ele foi contra a lei da gravidade. Porque se você inclinar o seu corpo, chega num determinado momento que você não se equilibra. Você cai, sim ou não? Eu vi ele descer assim, ó, no chão. Não caiu, não. É como se alguém tivesse pegado ele pelas costas e arriado ele. Ele começou a falar em mistério, foi arrebatado. Isso no louvor. E aí eu sabia o que estava acontecendo. E sabendo o que estava acontecendo, a minha experiência me ensina para deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, que Deus está ali trabalhando nele. Ele estava cheio do Espírito Santo. Só que os pais dele estavam no templo. Eu dei sequência ao culto. Não, ninguém se preocupa com ele, não. Ele está com Deus aqui, é de Deus o negócio, ele está cheio de Deus, se preocupe não. Só que eu tinha que continuar o culto. Porque eu tinha os grupos para louvar, tinha a palavra para dar. E eu continuei o culto, irmão, arrebatado. Acabou o culto, olha só, acabou o culto. O irmão arrebatado. Aí lá vem os pais dele. Pastor, o que é isso? Mas por que meu filho tem? Meu filho morreu, foi. Ele, pastor, o senhor deixou ele aí, ele vai ficar aí. Ele não vai levantar mais não, Eu disse, não vai. Ele tá acontecendo nada de ruim com ele não, ele tá arrebatado. Aí escuta, aí, sim pastor, mas acabou o culto. E quer ir embora para casa, hein meu filho? Aí eu disse até assim com Deus, mas Deus, eu aprendi que não era para interferir não, mas o senhor está vendo a situação, eu vou chamar ele. Aí eu fui em Luiz, falei o nome, ele assiste, viu? Ele nos assiste, ele nos acompanha. Aí eu fui lá em Luiz e disse assim, Luiz, volta. Quando eu disse, Luiz, volta, ele voltou, olhou para mim, começou a chorar. Aí a mãe dele se assustou. O que ele tem, pastor? O que ele está sentindo? Por que ele está chorando? Aí eu falei, pergunta a ele por que ele está chorando. Aí, ô Luiz, por que tu está chorando, Luiz? Aí, sabe o que ele respondeu para mim? Porque o senhor me chamou de volta. Aí tu tá chorando porque eu te chamei de volta? Ele foi. Eu disse, tu estava onde? Ele disse, eu estava no céu brincando com os anjos. Glória a Deus. E aí? É para quem crê, irmão. Eu estou contando o que aconteceu. Aí eu olhei para ele e disse, tu fez a viagem que eu falei. Tu fez a viagem que eu falei. Tem viagem melhor nisso? Tem não. Não tem droga no mundo que proporcione o que só Jesus pode proporcionar. A alegria do mundo é efêmera e passageira. Mas o que Jesus tem para dar brota de dentro.
Lembra que ele falou, eu sou a água da vida, a fonte da água da vida. Aquele que crê em mim, do seu interior jorrará uma fonte para a eternidade. Então vem de dentro, irmão. Glória a Deus. Vem de dentro. Então não depende de estar em paz, de você estar com dinheiro no bolso, ou de estar de saúde, ou não depende de nada material nem exterior. Porque é uma alegria, é uma vida que nasce de dentro. Ela flui de dentro. Então não tem no mundo o que só Jesus pode fazer por mim e por você. Né? Ele hoje aí, se você acompanhar Luiz Carlos, ele toda semana aí está pregando nas lives agora, né? Está pregando aí toda semana, fazendo live, pregando, fazendo culto lá de culto evangelístico, culto de rua, não é? Então Deus faz. Então é aquilo que diz, estou encerrando, fechei a Bíblia. É aquilo que diz, Jesus, para saber mesmo o que é, tem que experimentar. Tem que comer. Ele disse, eu sou o pão da vida. Só quem come sabe. Come e você vai saber. Amém? Amém. Porque aqui é quem deixa tudo para botar uma Bíblia debaixo do braço e para debaixo de sol e chuva e para a casa do Senhor buscar a Deus, adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É porque é como um homem, como Jesus disse, é como um homem que encontra uma pérola de raro valor. E sabendo uma vez o valor daquela pérola, ele vende tudo o que tem para adquirir aquela pérola. Assim somos nós por Jesus. Entregamos tudo por Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Ficamos de pé, vamos orar, vamos agradecer. Sexta-feira, culto da vitória. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por essa noite bendita na tua presença, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada. Deus, tu és maravilhoso. Jesus, tu és tremendo. E nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido por cada um de nós. Ó Deus, pela tua igreja, pela tua obra. Continua abençoando o teu povo. Continua abençoando, Senhor, essa terra. Continua abençoando, Senhor, essa nação. Abençoa o país. Ó Deus, abençoa, Senhor, as autoridades constituídas, o poder executivo, legislativo, judiciário. Ó Deus, exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, civil, magistrados. Meu Deus, aleluia, tu és o rei das nações. Aleluia, que a tua mão, Senhor, aleluia, esteja estendida sobre essa nação. Frustra, Senhor, o plano do inferno, ó Deus, contra esse povo. Ó Deus, aleluia, Senhor, e faz valer a tua boa palavra. Derrama as tuas bênçãos sobre essa nação. Ó Deus, isso é o que eu te oro, te peço e te agradeço. Como em paz tu trouxeste teus filhos à tua casa, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Amém. Saúde o teu irmão com a paz. O Senhor vai na graça e na paz do Senhor também.